Olá! Na Masterclass passada, a gente fez uma homenagem ao Landau, que sistematizou o uso do símbolo O pequeno, também do O grande, e de equivalência assintótica entre funções, ainda que eu só tenha explorado esse conceito com vocês. Na verdade, como a gente viu, né, a partir do conceito de função negligenciável, ele foi capaz de estabelecer uma hierarquia entre funções numa vizinhança de um número real, ou de mais infinito, ou de menos infinito, mostrando, num certo sentido, assintótico, né, um processo de limite, que uma função pode ser considerada insignificante frente a outra em determinado contexto. Hoje, a gente vai explorar esse símbolo aqui, que é o símbolo de equivalência, ou equivalência assintótica, e a gente homenageia um matemático da mesma época que o Landau, que é o Hardy, né, que junto principalmente com o Liouville, outro matemático inglês como esse, foram capazes de dar um espírito de utilização dessas ferramentas, mostrando como determinadas funções podem ser substituídas por outras, né, de maneira assintótica, criando, digamos, classes assintóticas. Eu vou tentar explicar o básico para vocês através de um exemplo que eu acho que é bem bacana, que é o cálculo desse limite aqui. Olha, o limite, quando x vai para zero, de 1 sobre x menos 1 sobre o ln de 1 mais x. É isso o que a gente vai resolver na Masterclass de hoje, primeiro de forma tradicional e depois usando a ferramenta de principalmente equivalência que eu vou definir para vocês já já. Então, antes de mais nada, por que esse limite é interessante? Porque quando o x tende a zero, a gente sabe que esse limite não existe, né? Como a gente viu na primeira Masterclass, aqui a gente tem, na verdade, uma descontinuidade essencial, né? Por quê? Porque, na verdade, essa expressão explode para mais infinito se o x tender a zero por cima e vai para menos infinito se o x tende a zero por baixo, né? Então, realmente, o limite não existe. E esse limite tem o mesmo comportamento. Em outras palavras, quando o x tende a zero, o limite de 1 mais x calculado o logaritmo natural também vai a zero, mas depende se for pelos positivos ou pelos negativos. E novamente o mesmo fenômeno acontece. Portanto, curiosamente, essa subtração vai ter um limite. E isso, na verdade, acontece porque, estruturalmente, a variação em sinal acontece de forma coerente entre essas duas expressões. Portanto, dá para provar, como a gente vai fazer agora, que esse limite existe, como o limite bilateral, ainda que os limites bilaterais das parcelas não existam. Então isso é curioso, né? A primeira forma de fazer isso, usando só as ferramentas do cálculo clássico, que a gente aprende num curso usual, é, por exemplo, fazendo ou percebendo o seguinte: olha, chamando isso de m de x, a gente sabe que m de x, para todo x diferente de zero, na verdade tem que ser maior do que menos 1, né, para que isso tenha sentido. Então eu estou considerando x maior que menos 1 e diferente de zero, né? Nessas condições, essa diferença pode ser vista num denominador comum, como sendo dada por isso daqui, né? E agora eu vou multiplicar e dividir por x. Pelo menos foi a ideia que me veio, para explorar esse limite fundamental aqui. Então,
eu vou ficar com o seguinte. Essa expressão é igual ao ln de 1 mais x menos x, dividido por x vezes x, que multiplica x sobre o ln de 1 mais x. E agora, lembrando do que vocês devem ter visto num curso de cálculo regular, o limite para x indo para zero do ln de 1 mais x sobre x é igual a 1. Portanto, o limite do inverso dessa expressão também é igual a 1. Né? Então, isso aqui tende a 1 quando x tende a zero, pelos positivos ou pelos negativos, não tem problema algum. E essa expressão aqui é mais chatinha, e pelo menos me parece que o mais simples é fazer L'Hopital duas vezes. Tá? Então, deixo para vocês. Esse limite, se não me engano, deve dar menos meio. Portanto, a gente tem dois limites finitos, então o limite do produto vai ser o produto dos limites. Ou seja, isso daqui tende a menos meio vezes 1, ou seja, menos meio, quando x tende a zero. É isso aí. Agora, a pergunta é, como é que a gente pode simplificar a nossa vida usando o conceito de equivalência ou equivalência assintótica? Para isso, claro que a gente precisa definir o que são duas funções assintóticas ou equivalentes assintoticamente em torno de um A. Para isso, a gente vai usar o mesmo contexto da masterclass anterior. A gente tem um A estendido, prefixado, ou seja, que é um real ou menos infinito ou mais infinito. A gente tem duas funções f e g definidas numa vizinhança desse A e tomando valores reais, onde essa vizinhança é entendida como eu apresentei na masterclass anterior, para o caso real e para o caso não real. E a gente tem uma função epsilon definida nessa vizinhança de A, tomando valores em R, com o limite para x indo para A da função epsilon igual a zero. Tudo isso como antes. A diferença é que se a gente tinha f negligenciável em relação a g numa vizinhança de A, quando a f de x era igual a g de x vezes um certo corretor, né, para todo x na vizinhança, isso era para f igual a ozinho de g de x, né, em volta de A, numa vizinhança de A. Agora, a gente tem a f de x igual a 1 mais epsilon de x vezes g de x para todo x pertencente a V de A. E as coisas, num certo sentido, são realmente parecidas. Por quê? Primeiro, porque por conta da distributiva, a gente percebe que o f de x é a g de x mais epsilon x vezes gx. E isso daqui nada mais é do que o pequeno o da g de x. Veja. O que é uma função, digamos, h ser igual a O de g de x numa vizinhança de A? Por definição, significa que h de x é epsilon de x vezes g de x para todo x na vizinhança de A considerada. Claro, assumindo que a função h esteja definida em V de A, tomando valores em R. Isso é exatamente o que a gente tem aqui. Então, o que a gente descobriu? Que o h por um lado é igual a isso, e o h por outro lado é igual a isso. Portanto, claro que isso é exatamente o O de g de x. Então, isso é uma maneira da gente dizer o quê? Portanto, que a partir daqui, ou seja, f é equivalente a g em torno de A, se e somente se
a f de x for igual a g de x mais a ozinho de g de x para todo x numa vizinhança de A. Então isso é um resultado bacana que relaciona dois símbolos, né? E a segunda coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que se a g de x é diferente de zero para todo x na vizinhança perfurada de A, ou seja, para todo x da vizinhança a menos do x igual a A, então eu posso dividir os dois lados por g de x e a gente vai descobrir que f de x sobre g de x vai ser igual a 1 mais epsilon de x. E considerando todo x na vizinhança de A diferente de A, eu posso fazer o x se aproximar de A, tender a A, e com isso a gente sabe que aqui vai a 0, portanto aqui vai a 1, garantindo que o limite para x indo para A, de f de x sobre g de x é igual a 1. Então, antes o limite do quociente era 0, no ozinho, e agora, na equivalência, o limite é igual a 1. Um terceiro resultado que eu gostaria de mencionar e que também é fácil de ser demonstrado, é que quando a gente tem duas funções equivalentes numa vizinhança de A, essa equivalência se preserva por multiplicação, ou seja, se você multiplicar a função f por uma certa função h, definida também, né, na mesma vizinhança de A, então a função que você obtém é equivalente, nessa vizinhança de A, à função produto h de x vezes g de x. Em outras palavras, se f e g são equivalentes numa vizinhança de A, então vão continuar sendo equivalentes as duas funções quando multiplicadas por uma função comum definida nessa vizinhança. Isso é verdade. É fácil provar, eu deixo para vocês. E agora, a partir dessas ideias e dessa definição, e mais uma propriedade muito importante que eu gostaria de frisar, a gente vai conseguir resolver de uma maneira alternativa esse limite aqui, tá bom? A última propriedade que eu vou usar aqui no nosso contexto é o seguinte: se a f e a g são equivalentes em torno de A e o limite de uma delas para x indo para A existe interessante, não só como real, mas como real estendido, podendo ser mais infinito ou menos infinito, então o limite da outra também vai existir e tem a mesma natureza. Em outras palavras, vai ser o mesmo L, seja ele real, seja ele mais infinito, seja ele menos infinito. Agora sim, com todo esse corpo de informações, vamos a um segundo modo para resolver essa questão, tá bom? Então, o segundo modo é o seguinte. Bom, eu vou liberar esse espaço aqui, só deixando aqui a definição que nos interessa, né? Dessa expressão aqui, olha, m de x igual a ln de 1 mais x menos x sobre x, que multiplica ln de 1 mais x, eu posso começar avaliando o denominador, tá bom? Que eu vou chamar de den de x. O que a gente sabe? A gente sabe que o ln de 1 mais x, ele é equivalente em torno da origem à função identidade. Por quê? Porque você sabe, desde pequeno, ou desde pequena, que esse limite aqui é verdadeiro. Portanto, isso significa, veja aqui, que em torno da origem, a função ln de 1 mais x é equivalente à função identidade. Tá? Então, isso daqui é verdadeiro por conta desse resultado aqui. Por outro lado,
Se eu multiplicar os dois lados pela função h, que também é identidade, nada me impede, desse resultado 3, a gente sabe que x vezes o ln de 1 mais x vai ser equivalente, numa vizinhança da origem, a x ao quadrado. Portanto, a parte de baixo já foi simplificada. Em relação à parte de cima, a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque eu vou usar a expansão de Taylor-Young, de ordem 2, em torno da origem. Então, revisando o finalzinho da masterclass anterior, só que agora em ordem 2. Se você tiver uma função f, que no nosso caso vai ser a função ln de 1 mais x, definida para todo x acima do menos 1, né? E tomando valores em R. Essa função aqui é de classe C2, ou seja, ela tem até a segunda derivada como funções contínuas. Então eu posso escrever que o f de x, numa vizinhança da origem, é o f de 0 na origem, mais x menos 0 vezes a primeira derivada na origem, mais, como é a segunda ordem aqui, é x menos 0 ao quadrado sobre 2 vezes a segunda derivada na origem, e os próximos termos, eles são negligenciáveis em torno da origem em relação a x menos x0, ou seja, x ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula de Taylor-Young, ou a expansão de Taylor, se você quiser, de segunda ordem em torno do zero, usando como resto o pequeno o do Landau. Agora, como a primeira derivada da f vai dar 1 sobre 1 mais x, então a primeira derivada na origem vai dar 1. Portanto, eu posso substituir esse por 1. E a segunda derivada vai ser a primeira derivada dessa função, que é 1 mais x a menos 1, vai dar menos 1, 1 mais x a menos 2, né? Então vai ficar assim. Portanto, a segunda derivada na origem vai ficar menos 1, tá certo? Então eu posso substituir esse por menos 1. Portanto, o que a gente descobriu? A gente descobriu que pela fórmula, pela expansão de Taylor, a gente vai ficar, bom, f de 0 é ln de 1, que é 0. Então vai ficar com x mais x ao quadrado sobre 2 vezes menos 1, portanto, menos x ao quadrado sobre 2, mais ozinho de x ao quadrado. Agora, um resultado interessante associado a essa igualdade é que isso é de fato uma igualdade, no sentido de que eu posso somar e subtrair elementos de um lado para o outro, ou seja, é verdade que f de x menos x é igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais o de x ao quadrado. E por que vale a pena fazer isso? Porque olhando para essa expressão do numerador, esse daqui é o ln de 1 mais x menos x. Ou seja, eu posso trocar o numerador, vou escrever aqui, ó, o numerador em função de x, na verdade é menos x ao quadrado sobre 2 mais o de x ao quadrado. E agora, perceba um detalhe interessante sobre o de x ao quadrado, olha. Aqui no meio, aqui, ó. Quem é uma função, sei lá, q de x que pertence a o de x ao quadrado, né? É uma função que pode ser expressa como epsilon de x vezes x ao quadrado para todo x numa vizinhança de 0, onde essa função
ela vai para zero quando x vai para zero. Não é isso? Então, essa função pode ser qualquer uma que tenha essa propriedade. Em particular, pode ser essa, ó, menos meio de epsilon de x, onde epsilon de x é uma função que vai para zero quando x vai para zero. Por quê? Porque toda função que vai para zero quando x vai para zero tem essa função também indo para zero quando x vai para zero. Então eu posso dizer que se a q de x é desse tipo, então a q de x também é desse tipo. E vice-versa. Mas uma função como essa, na verdade é essa, né? Ó. Certo? Isso, por definição, é epsilon de x vezes essa função, ou seja, a função q, ela pertence ao ozinho de menos meio de x ao quadrado. E reciprocamente. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que eu posso trocar essa notação por essa, porque, na verdade, elas estão representando as mesmas funções. E isso vai ser útil agora aqui embaixo à esquerda, por quê? Porque isso vai ser menos meio de x ao quadrado mais O de menos meio de x ao quadrado. Então, essa função aqui, ó, f, ela é igual a essa função g mais O de g. Agora, aqui, ó, do lado direito, ó, a função f é igual a g mais O de g é... então a f e a g são equivalentes numa vizinhança de zero. Em outras palavras, portanto, no canto aqui esquerdo, o numerador de x é igual, não, é equivalente numa vizinhança do zero à função menos meio de x ao quadrado. E agora bem no meio aqui da folha. Resolvemos o problema do segundo modo, no fundo em uma linha, já sabendo equivalência, propriedades dela e a fórmula ou a expansão de Taylor de segunda ordem. Por quê? Porque o que a gente procura, que é o limite para x tendendo a zero do numerador, que depende de x, sobre o denominador, que depende de x, vai ser igual ao quê? Pelo item quarto aqui, ó. Como a função denominador está aqui, ela é equivalente numa vizinhança do zero à função x ao quadrado, então eu posso substituir pelo limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado. Em relação ao numerador, está aqui embaixo, ó, quando o numerador é equivalente numa vizinhança de zero a menos meio de x ao quadrado, significa que eu posso substituir o limite para x tendendo a zero por menos meio de x ao quadrado. Portanto, esse quociente é constante, igual a menos meio, para todo x diferente de zero, garantindo que no limite dará exatamente menos meio, coerentemente com o que a gente tinha descoberto no primeiro modo, que exigiu uma fatoração, digamos, esperta, e a aplicação de 2 vezes o L'Hopital, a menos que tenha alguma sacada que eu não tenha percebido. De toda forma, o segundo modo é um bom motivador para conhecer essa definição, essas propriedades e também, claro, aplicar a fórmula de Taylor. Coisas essas que são muito úteis em muitos outros contextos, enquanto que a solução do primeiro modo é exclusiva para esse exercício.